Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos falar hoje sobre sem choro não há consolo, baseado no versículo Bem-aventurados que choram porque serão consolados, na mensagem de Jesus chamada de Sermão da Montanha. Vamos aqui começar a compartilhar nossos slides. Sem choro não há consolo. O choro aqui vai significar sofrimento. Então, se eu não acesso ao meu sofrimento, eu não vou obter o meu consolo. O que não falta é várias estratégias para que eu não possa, de fato, acessar o meu sofrimento. E no vídeo anterior, a gente até comentou a respeito do documentário O Segredo e o movimento do pensar positivo. A gente vê esse movimento bem presente na nossa cultura, não só na cultura, na sociedade, mas também dentro das igrejas. Você, no trabalho ou no seu ambiente familiar, se você diz que está triste ou que as coisas não vão dar certo, as pessoas dizem assim, vira essa boca para lá, vamos pensar positivo. Você com os pensamentos negativos, é por isso que as coisas não dão certo na sua vida. Ou seja, a gente é proibido pensar negativo, como se, de repente, eu e você pudéssemos dominar o nosso pensamento, sendo que eu e você, e a torcida do Bahia do Vitória, os não torcedores, tem em torno de mais de 20 mil pensamentos por dia. Tem estudiosos que falam até de mais de 50 mil, e boa parte deles, assim como o nosso piscar de olho, é produzido de uma maneira espontânea e involuntária, independente da minha e da sua vontade. Claro, eu posso chegar e piscar voluntariamente, ó, comunicando alguma mensagem, alguma coisa, assim como eu também posso voluntariamente decidir pensar sobre algo, sobre uma viagem que eu fiz no passado, que foi encantadora e muito boa, o que é que eu vou comer daqui a pouco, se eu vou pedir no delivery, ou se eu vou fazer a minha própria comida, e por aí vai. Uma parte dos meus pensamentos, assim como o meu piscar de olhos, é voluntária, mas boa parte, assim como o meu piscar de olhos, que eu pisco 15 a 20 vezes por segundo, e esses piscares de olhos são involuntários e espontâneos, a mesma coisa são os nossos pensamentos. Boa parte deles ocorre também de uma maneira espontânea, então não tem essa de controlar. Eu posso até deliberadamente colocar vários pensamentos positivos na minha cabeça todos os dias e recitá-los repetidamente em determinados horários do dia. Mas mesmo recitando esses pensamentos positivos, vai ter uma enxurrada de pensamentos por trás dele de uma maneira involuntária. E, infelizmente, parte desses pensamentos, para não dizer a maioria deles, vão ser pensamentos negativos mesmo. E isso faz com que essa ditadura da felicidade, eu tenho que ser feliz, tudo tem que estar bem, tudo tem que estar legal, que eu posso dominar tudo, é uma falácia, porque se fosse assim, eu e você e a humanidade não estaríamos passando por uma situação que ninguém queria passar, que é uma situação de pandemia e de isolamento social. Se fosse assim, a gente teria o controle das nossas emoções a tal ponto que a gente não ficaria desanimado, triste, medo, ansioso e preocupado. São emoções que estão acontecendo a mim, a você, já acontecia antes e agora está acontecendo também, porque faz parte da vida humana ter essas emoções. E pensamentos, como eu venho dizendo, boa parte deles são involuntária e parte desses pensamentos vão ser negativos. E aí na lição passada, eu usei o caso de uma jovem senhora de 50 e poucos anos, que
tinha problemas de insônia, dor de cabeça, ela dormia mal pelo menos 3, 4 vezes por semana, ou seja, boa parte da semana ela tinha problemas de insônia, dor de cabeça, e ela não tinha uma felicidade conjugal, que se refletia em não ter a experiência, praticamente, durante os seus 30 e poucos anos de casada, do prazer sexual. Ela só tinha tido em torno de, digamos, 5 vezes durante 32 anos. Então, ela tinha esses problemas no casamento dela, apesar de ter um bom marido, de ter bons filhos, inclusive um deles se tornou pastor. Mas mesmo tendo o que outros diriam uma vida de sucesso, uma vida feliz, um casamento bom e bem-sucedido e filhos bem criados, ela não tinha experiência da felicidade, até o ponto que muitos diriam que era pecado, que seria, né, pecado encoberto, não é possível que ela esteja sofrendo tanto assim, deve ter algum pecado aí. E aí, no momento que ela desabafou, conversou a respeito da sua infância, da sua adolescência, um pouco com um pastor que encorajou ela a fazer terapia, ela conseguiu acessar o seu sofrimento, ou seja, o choro aqui significa um sofrimento. Se eu acesso a ele, vai acontecer uma libertação do mesmo. Eu acessando e eu chorando, eu vou conseguir ser consolada, assim como aconteceu com essa senhora. Ela pôde ter uma vida depois daquilo ali, depois de ter experienciado, conversar com o seu pastor e com o seu terapeuta, uma vida melhor, uma vida mais plena, não com a ausência de problemas, mas que esses problemas não faziam com que comprometesse a qualidade de vida, a tal ponto que ela pôde não sentir mais dores de cabeça, né? As dores de cabeça se tornaram raras e não fazendo parte do cotidiano. Parte do cotidiano dela foi inserido o prazer sexual no seu casamento, e também ela pôde viver uma vida de ter um sono normal como qualquer outra pessoa, sem ter insônias frequentes como ela tinha durante os últimos 30, 40 anos da sua existência, né, de sua vida. E eu falei isso, quem quiser saber mais detalhes é só acessar o vídeo do domingo passado no YouTube. E aí a conclusão é que chegamos se eu choro, eu me consolo. Né? Que vai ser a segunda parte da lição. Né? A primeira a gente abordou e falamos sobre o caso dessa senhora. Deixa eu passar. Então, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Choro aqui está significando sofrimento. No caso aqui, eu tenho uma cultura que enfatiza o positivo e a obrigação de estar alegre e feliz o tempo todo, assim como eu falei, e a nossa cultura estimula a negação do sofrimento. E isso, como já foi visto na primeira lição, traz consequências muito ruins na vida das pessoas. Assim como eu trouxe no caso daquela senhora. Então, o choro aqui está significando sofrimento, né? Que as certezas da vida envolverá algum tipo de sofrimento, como a morte, o adoecer. Todos nós vamos morrer, todos nós vamos adoecer de alguma coisa em algum momento, já adoecemos de algo ou de alguma coisa em algum momento. E, é claro, o envelhecimento é possível escapar se a pessoa morrer nos primeiros anos ou na sua juventude, não chegando assim na terceira idade. Mas se ela quer ter longevidade, ela terá que passar pelo processo de envelhecimento. Perda de entes queridos, não é a mesma coisa do envelhecimento. Para não ter a perda de entes queridos, tem que morrer nos primeiros anos. Então, para quem vai ter longevidade, vai passar por todos estes aqui que eu estou citando, como também não conseguir agradar a todos,
né? Ninguém vai conseguir agradar a todos, por mais habilidoso e perfeito que essa pessoa seja. O mestre dos mestres, né, Jesus Cristo, nosso Senhor, não conseguiu agradar a todo mundo, a tal ponto que foi morto em morte de cruz. E haverá pessoas que não irão gostar da gente. Isso é fato, que não vão concordar com nossas opiniões. Isso é fato. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos que mostram que o sofrimento é inescapável. O sofrimento vai fazer parte do cotidiano da vida de qualquer ser humano. De qualquer ser humano. E isso aí são os exemplos de sofrimento. Então, chorar, ou seja, acessar o meu sofrimento para que eu possa ser consolado. Significa o quê? É deixar de lutar ou de fugir do meu sofrimento. Já que ele é inescapável, então é inútil eu fugir ou eu lutar contra o mesmo. Aceitar a minha limitação dessa condição humana. O que a gente vê muito na sociedade e na nossa cultura, dessa pregação desse tipo de felicidade, desse tipo de bem-estar, parece que lembra de uma pessoa que está vivendo, eu que diria assim na linguagem moderna, em um outro plano. Ou esse plano, para nós cristãos, evidentemente, seria o paraíso, o céu celestial, né? Estar na esfera celestial, vivendo com Deus, né? Onde não há dor, onde não há sofrimento. Uma vida sem sofrimento e sem dor, só no paraíso eterno. A tal ponto que muita gente aqui pensa assim, poxa, lá no céu deve ser um tédio. Lá no céu deve ser insuportável, porque é só alegria, só felicidade. Eu digo que não. Eu digo que o cérebro humano, a mente humana, vem em um contexto de ter sofrimento, de ter coisas que fazem produzir uma dor em nós, a tal ponto que a gente não consegue vislumbrar uma realidade que seja diferente desta aqui. A tal ponto que a gente acha que alegria, paz e felicidade o tempo todo chegue a gerar um tédio, né? Porque a gente não tem como ter essa visão, porque nem a gente e nem as gerações anteriores puderam vivenciar uma realidade diferente, uma realidade que não possa ter tido algum tipo de sofrimento. Por isso que muita gente pensa que é um tédio. Porque faz parte da condição humana ter algum tipo de sofrimento. Então, já que faz parte, já que é inútil lutar, a gente trabalha a aceitação, não no sentido de resignação, porque nessa aceitação eu também vou trazer à minha consciência o meu desejo de não querer vivenciar esse sofrimento. O meu desejo de não querer vivenciar não quer dizer que eu esteja fugindo do sofrimento. Eu aceito no sentido de olhar, de observar e de encarar esse sofrimento, mas, ao mesmo tempo, eu trago o meu desejo de não querer estar passando por aquele sofrimento a tal ponto que, quando tiver uma brecha que eu possa me livrar dele, eu vou agarrar essa brecha. É nesse sentido, aceitação no sentido de eu trazer tudo para a minha consciência. Assim como um pescador que está numa tempestade, ele não aceita a tempestade, não aceita as ondas balançando o barco, as correntes marítimas impedindo dele voltar para a praia com o seu pescado, né? As correntes marítimas levando ele para um mar e ele trazendo ali no braço, ajeitando as velas. Então, ele não aceita, no caso, ele não quer essa realidade dos ventos jogando contrário, das correntes marítimas, das ondas, da chuva, mas ele não fica lutando contra a chuva diretamente, ele não fica tentando agarrar a chuva, nem tentando impedir as ondas balançar o barco, ele simplesmente vai ajustando o barco para que possa conseguir enfrentar as ondas e enfrentar a correnteza. Então, para isso, ele
tem que encarar e não fugir. Porque se ele de repente, não vale a pena não, deixa isso para lá. Ele para de remar, ele para de ajustar o barco e as velas, o barco não vai voltar com o pescado para a praia. Então, ele aceita a realidade que a vida dele de pescador vai envolver momentos em que as correntes marítimas, as ondas, o mar, os ventos vai jogar contra ele. Ele aceita essa realidade. A aceitação é nesse sentido, de aceitar que as circunstâncias, os pensamentos e as emoções, muitas vezes vai jogar contra a gente. Mas não é porque vai jogar contra a gente que a gente vai ter que lutar ou fugir disso. A gente contorna tudo isso focando naquilo que importa para a nossa existência. No caso do pescador, voltar para o mar. E no nosso caso, amar o próximo como a nós mesmos, ter qualidade de vida e saúde emocional. Vamos aqui passando os slides, às vezes o computador trava um pouquinho. E aí vamos trazer o versículo. Não é? Esse versículo, felizes são os que choram, porque serão consolados. Felizes são aqueles que acessam, que não ficam fugindo do seu sofrimento, pelo contrário, acessam a sua dor, o seu sofrimento, pois eles terão qualidade de vida. Como é que eu vou colocar isso? Qualidade de vida e bem-estar, principalmente neste momento que a gente está vivendo de pandemia. Como eu falei lá em lição anterior, o que faz perpetuar o nosso sofrimento é essa luta, esse evitar do contato com as nossas emoções de tristeza, desânimo, medo, as nossas dificuldades e os nossos problemas. Eu evitar, eu ficar procrastinando, faz com que eu aumente o meu sofrimento. E eu evitar, lutar fugindo, usando a fuga para não ter contato com minha dor, isso faz com que eu fique vulnerável e dominado pelas minhas emoções e pelos pensamentos. Uma coisa é eu sentir tristeza, desânimo, preocupação, medo, vir pensamentos negativos na minha mente. E outra coisa é eu ser dominado pela minha tristeza, pelos meus medos e pelos meus pensamentos negativos. Assim como o pescador que está lá no mar. Vem as ondas, vem os ventos, correntes marítimas, chuva forte. Ele não evita o contato com isso. Ele tem o contato com isso porque ele depende do mar para trazer o pescado dele, para conectar com a sua sobrevivência. Ele não foge disso, mas, ao mesmo tempo, ele não é dominado. Ele tem tudo isso atingindo o barco, mas ele não é dominado por isso. Então, a mesma coisa é eu e você. Não preciso evitar minha dificuldade, a minha emoção, meus pensamentos. E, ao não evitar, eu fico menos vulnerável a ser dominado por essas dificuldades, problemas, emoções e pensamentos. Isso faz com que aumente a minha chance de ter uma felicidade, que tem um sentido aqui de ter bem-estar e qualidade de vida, que não significa que eu vou ficar alegre o tempo todo diante de uma pandemia como essa, mas significa que eu posso ter uma certa qualidade de vida mesmo vivenciando uma situação de pandemia, manter uma certa qualidade de vida, manter um certo bem-estar, sentindo muitas emoções, mas não sendo dominado por essas emoções. Então, eu posso ter qualidade de vida em plena pandemia? Sim, eu posso ter uma certa qualidade de vida. A resposta é sim. A vegetação aqui floresce mesmo em situações e circunstâncias onde não caberia uma planta, Mas a gente pode brotar mesmo no deserto, mesmo numa superfície acimentada. Então, como é que eu faço para brotar? Como é que eu faço para florescer em meio à adversidade? É eu acessar o meu sofrimento, é eu chorar, ou seja, ter o acesso ao meu sofrer, porque assim eu vou ser consolado, porque assim eu vou manter o meu contato com
a qualidade de vida. Neste momento de pandemia, uma situação completamente atípica, é perfeitamente normal eu, você, boa parte da torcida do Bahia e do Vitória, os não torcedores, sentir medo de adoecer e de morrer, perder familiares e pessoas próximas. Todos nós somos potencialmente grupo de transmissão, independente de fazer parte ou não de grupo de risco, haja visto que a maioria das pessoas que foram infectadas, estão sendo infectadas, desenvolve sintomas leves a tal ponto que tem uma turma aí dizendo que é uma gripezinha, porque de cada 100 pessoas, 80% desenvolve sintomas leves. E isso faz com que elas não percebam que estejam doentes e, não percebendo, elas poderão transmitir e vão transmitir, é claro, inadvertidamente, sem saber e sem intenção, para 5, 6, 7 pessoas, e muitas dessas pessoas vão ser pessoas próximas a elas, seus próprios familiares, a tal ponto que, ao transmitir, nessa linha de transmissão vai ter pessoas que vão precisar de hospital e poderão morrer por isso. Então, é natural que esse medo de transmitir o vírus ao outro possa aparecer também. A questão da perca do emprego ou de ter diminuição da renda, as pessoas se afastarem de você por estar trabalhando em serviços essenciais no período da quarentena, como ser caixa de supermercado, trabalhando na segurança pública, ou como porteiro de um prédio, ou como gari, como médico, enfermeiro. Né? Tem vários serviços essenciais funcionando, então é natural que as pessoas que não estejam trabalhando, que sejam em casa, seus vizinhos, possam ficar meio receoso de ter contato com você nesse momento, e não leve a mal eles por causa disso. E a questão, dependendo do seu ambiente de trabalho, pode ser que seu cônjuge ache melhor se afastar de você e seus filhos também, ou até você mesmo achar que é melhor ter esse afastamento para não colocá-los em risco. E o medo do futuro, né? De como será esse futuro. Aumento das emoções de tristeza, desânimo, raiva, culpa, medos e preocupações. Aumento de pensamentos recorrentes. Né? Como eu falei, emoções e pensamentos a gente não tem controle. Então, no meio dessa tempestade, é natural que as ondas, né, fiquem mais turbulentas, né, mais fortes, mais intensas, os ventos também, a chuva venha com mais força. Então, esses pensamentos vêm com muita força de como é que está a saúde da minha família, a questão da morte e a própria pandemia. E muitas reações, essas reações todas que eu estou descrevendo, está acontecendo com muita gente. Não encare isso como se fosse um fim do mundo, porque é uma situação normal de qualquer ser humano que está em uma situação de crise, de emergência. Então, assim, você tem alteração de sono, alteração de apetite, está comendo muito, está comendo pouco, uns estão dormindo muito, outros estão dormindo muito pouco, e aumento de conflitos dentro das equipes de trabalho, familiares. Para você ter ideia, na China, o número de divórcios aumentou mais de 30%. Na Alemanha também aumentou o número de divórcios. E, infelizmente, também a questão da violência doméstica vem aumentando muito. E aí eu recomendo que, se você ouvir sinais de que na sua vizinhança está tendo violência, ligue, se eu não me engano, é Disque 100 ou Disque 180. Um desses números. Ligue para esses números e denuncie. Porque, por causa do isolamento social, do contato maior e do aumento de consumo de bebidas alcoólicas, esse número de violência, o número de violência doméstica tem aumentado bastante, abuso sexual também, essas coisas todas vêm acontecendo, infelizmente. Como eu posso manter minha saúde emocional durante a pandemia? Aqui você tem um versículo bíblico que dá uma orientação, que dá uma dica para você ter e manter a sua saúde, acessar o seu bem-estar. Felicidade aí eu levo como significando bem-estar, qualidade de vida, mesmo na situação adversa. Você vê o apóstolo Paulo, quando foi preso, ele, durante a madrugada, cantava com Silas.
ele não deveria estar no melhor momento da vida dele, evidentemente ele estava preso, mas apesar da tristeza, do desânimo, apesar de todas as preocupações de uma pessoa que está presa, ele procurou se conectar com aquilo que importava para ele, que era a sua missão de pregar o evangelho, de pregar as boas novas para todos os povos. E a gente tem a nossa missão também. Qual é a nossa missão nesse momento? É manter a qualidade de vida, apoiar os nossos parentes, os nossos amigos e também cuidar da nossa saúde física e emocional. Então, os passos que eu posso fazer isso é aceitar e reconhecer os meus medos, afinal de contas, faz parte da minha condição humana, buscar cuidar de mim mesmo, fazer coisas que reduzam o meu estresse neste momento. E caso as pessoas estejam se afastando de mim, eu entender que elas também estão sofrendo como eu estou sofrendo, até tem pessoas sofrendo até mais do que eu. Então, eu não levar a nível pessoal isso. E outras recomendações seriam ter ações compartilhadas de cuidado, fazendo com que reviva o sentimento de que vivemos em grupo ou inseridos numa comunidade. A questão das igrejas, das religiões em geral, estarem mantendo cultos online, a própria EBD online, isso cria essa sensação de que a gente pertence a um grupo, que nós estamos conectados de alguma forma, mesmo distanciados geograficamente, estamos vinculados emocionalmente, e isso é muito bom para manter a saúde emocional, a manutenção dos cultos. Eu não preciso ter o culto funcionando na igreja, né? Porque isso vai aumentar o número de pessoas infectadas, mas por estar usando a tecnologia, eu crio esse sentimento de coletividade. Jesus já era online no tempo que não tinha nem televisão. Quantas curas ele fez à distância? Teve o episódio do centurião e teve um episódio de uma mulher que pediu para ele ir até a cidade. Ele disse, eu não vou não. Ela insistiu, ele disse, já está curado. Então, assim, é muito estranho alguns líderes precisarem de ter a presença física das pessoas nos seus cultos, sendo que elas podem assistir pelo YouTube, pela internet, as reuniões. Né? Enquanto isso não passa, isso vai passar. Né? E muitos países já estão voltando. A gente só não voltou porque muitas pessoas não aderiram o isolamento como deveria, senão a gente já estaria retornando, já tem mais de 65 dias. No caso, reformular nossos objetivos, evitar o consumo de cigarro, álcool e outras drogas. Aqui, muito mais frequente também no nosso meio, infelizmente, a questão de comer muito chocolate, doces, comer demais, o consumo exagerado de refrigerantes. Para você não cair nessa tentação, não comprem essas guloseimas, compre frutas que tenha que sejam mais adocicadas, né? Uma manga, por exemplo, que é muito doce, para que você não fique comendo muito doce e engorde muito nessa pandemia. E, no caso, buscar uma ajuda de um profissional de saúde, aquela profissional de pilates que você frequenta, pode ser também a sua ginecologista, o seu médico clínico, ou algum profissional de saúde que você se sinta à vontade e que também se sinta capaz de lhe ajudar e te apoiar nesse momento. Não precisa ser um psicólogo, um psiquiatra, mas se você julgar necessário, poderá também procurar um psicólogo, um psiquiatra nesse momento. Eu estou enfatizando profissional de saúde para não dar a entender que o que você está sentindo é uma coisa que precisa de um psicólogo de imediato. Não, o que você está sentindo agora, o que eu estou sentindo, é uma coisa normal com a situação de crise e de emergência que nós estamos vivenciando neste momento. Então, nessas primeiras semanas e nos primeiros 3 meses, essas reações que eu citei aqui são as que vão acontecer de uma maneira frequente, já está acontecendo na maioria das pessoas. E os efeitos tardios, depois entre 6 meses a 1 ano, as pessoas desenvolverem algum tipo de depressão, estresse pós-traumático,
começarem a usar algum tipo de droga de uma maneira abusiva, desenvolver transtornos psicossomáticos, insônia, gastrite e outros problemas psicossomáticos. Então, é importante considerar, eu estou enfatizando bastante isso, que medo, tristeza, ansiedade, emoções são comuns nesse momento. E não há uma medicação preventiva para prescrever nessa fase. Não é porque você está com dificuldade de dormir, você tenha que tomar remédio. Agora, é natural você sentir isso e não o custo-benefício não é legal você ser medicado por isso. Agora, se você já toma alguma medicação, evidentemente, não pode parar. Você deve continuar a medicação. Lembrando que o nosso bem-estar, nossa felicidade, está muito mais ligado à forma como a gente se relaciona do que às circunstâncias. Então, as circunstâncias entram apenas com 10%, seja com circunstâncias forem, mesmo essas circunstâncias de pandemia, entra apenas com 10%. E esses 10% vai fazer com que muita gente vai conseguir se adaptar. Metade da população não vai desenvolver nenhum trauma, mas se nada for feito, 30% a 50% poderão ter sequelas emocionais nos próximos 3 anos. Então, a igreja está fazendo a parte dela, muitas igrejas, mantendo as reuniões, mantendo os grupos na internet, e eu e você podemos fazer as dicas que foram colocadas aqui também para que nossa saúde emocional possa se manter intacta durante esse momento de pandemia. E se a gente precisar de ajuda, procurar ajuda. A maioria das pessoas vão conseguir lidar sem desenvolver sequelas emocionais dessa situação durante esse período de pandemia. Eu espero que tenha sido útil para vocês. Se caso vocês tiverem alguma dúvida, é só me perguntar depois no meu WhatsApp 71999228688. Um excelente dia para todos vocês.